Arrumou a lâmpada lá fora? Irmãos, bom dia a todos, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Você que está no nosso templo hoje nós estamos num formato novo da nossa igreja, né? Estamos felizes com tudo que Deus tem feito aqui e vai fazer muito mais. Só lembrando, né? Nós estamos na nossa compra do nosso terreno, com certeza já está passando aqui na nossa página o número da nossa conta. Se você quiser nos ajudar com R$21, né? Vai ser uma grande bênção para nós adquirirmos o nosso terreno, a nossa futura sede aqui em Pouso Alegre. Ontem nós fomos em Poços de Caldas, foi muito bom estar ali na inauguração da nova igreja batista aqui no sul de Minas, a Igreja Batista Memorial. Né? E, com certeza eu falei que iria mandando um abraço para os irmãos ali, vou estar mandando culto para eles. Muito obrigado pela hospitalidade, né? Foi uma bênção estar ali. E foi uma grande festa ali em Poços de Caldas ontem, né? E nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito no nosso estudo da palavra e que Deus tenha misericórdia de nós, né? Feche seus olhos, agradeça a Deus porque você está aqui. Apesar de toda a dificuldade que a gente tem escutado, tem visto, né? Através da mídia, dos meios de comunicação, Deus nos tem preservado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela certeza da nossa salvação. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor irá fazer na minha vida, na vida do teu povo aqui presente também. E, ó Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor pelo dom da vida, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21, versículo 6, está na Nova Versão Transformadora, e esse texto foi praticamente o nosso tema, lá no nosso culto, lá no bairro Belo Horizonte, na casa da irmã Jerusa, e eu queria pensar com você, com relação a tudo isso. Havia uma lei em Israel, se nós aplicarmos para nós, no nosso tempo hoje, a gente precisa voltar a isso aqui. Êxodo, capítulo 21, versículo 6. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite, né? As suas orelhas já foram furadas? No contexto espiritual. E Êxodo 21, versículo 6, nos diz o seguinte: em seguida, está falando do escravo, né? O levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com o furador. Depois disso, o escravo servirá o seu senhor pelo resto da vida. Aplicando para nós hoje, se as nossas orelhas já foram furadas pela ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos servir ao Senhor pelo resto de nossas vidas, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dizer que nosso Deus, Ele é grande. Amém? Você pode levantar e cantar conosco: grande é o Senhor.
digno de louvor. Na cidade Do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, quem nós digno temos de a louvor. vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. O irmão João vai estar fazendo essa oração pelo nosso estudo aqui, né? Que com certeza tem falado muito ao nosso coração das paredes tortas que nós construímos durante toda a nossa vida, que pelo poder da palavra de Deus, né, precisam ser derrubadas, para que a gente possa ter uma vida cristã bem-sucedida, uma vida cristã abundante, que Jesus veio trazer para cada um de nós. Quando eu penso toda vez que eu leio esse livro, estou lendo pela terceira vez de novo, né, quantas coisas eu construí que a gente precisa derrubar todo dia da nossa vida, né? E é difícil. E o Otomar até mandou um vídeo, está no grupo da igreja, não sei quem viu, como a gente está com um cristianismo muito raso, daquilo que nós achamos. Daquilo que nós achamos. Não que a palavra de Deus determinou para cada um de nós. Vamos orar? Depois a irmã Eliane vai estar com a palavra, amém? Senhor Deus, Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por sermos teus filhos, Pai querido. Nós te agradecemos por Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque nós podemos estar na tua casa para aprender de ti, louvar teu santo nome, Senhor Deus. Nós podemos usufruir da companhia dos nossos irmãos, Senhor Deus. Nós podemos usufruir da sua mensagem, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela semana de trabalho que tivemos, Senhor Deus. Tivemos lutas, Senhor Deus, mas tu estás conosco, ó Deus querido. A tua presença nos conforta, o teu Espírito nos enche de alegria, Senhor Deus. E nós somos gratos por isso, Senhor Deus. Ó Pai querido, nós te pedimos por esse domingo, que seja um domingo para a tua obra, Senhor Deus, um domingo na tua companhia, ó Deus amado.
Nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmã Eliane. Bom dia, graça e paz. Como disse o pastor, cada dia que a gente trabalha nesse estudo, né, paredes do meu coração, realmente é bastante bordoada, né? É bastante tratamento, bastante confrontação conosco. Algumas pessoas, elas costumam dizer assim, ó, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Mas se essa pessoa encontrar com Jesus, será que ela vai morrer assim? Vamos dar uma lida em Efésios, capítulo 4. Eu queria que os irmãos abrissem, refletissem sobre essa passagem. De versículos 7 a 13. Se encontrarmos com o Senhor Jesus, qual vai ser a nossa missão aqui? A cada um de nós, no versículo 7, Efésios, capítulo 4, de 7 a 13. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse é o nosso alvo. Quando a gente vê as paredes do nosso coração, a cada semana, a gente confronta com várias coisas. E hoje nós vamos ver 4 personalidades. A primeira personalidade é uma pessoa cordata. Você conhece alguma pessoa que te fala assim, ó? Você está conversando com ela, contando um caso, aí ela fala assim para você: eu o ajudarei naquilo que você quiser. Estarei a seu dispor a qualquer hora. Estarei sempre ao seu lado. Sempre demonstrarei apreço a você. Orarei por você fielmente todos os dias. Qualquer semelhança é mera coincidência. Essas pessoas, na realidade, elas estão querendo falar algo para você. Preste atenção em mim. Demonstre apreço por mim. Seja bom comigo. Ouça o que eu tenho a dizer. Tenha interesse por mim. Quando eu precisar de você, venha me socorrer. Não me rejeite e nem me decepcione. A realidade dela é essa. E daí,
a gente fica pensando, será que eu sou uma pessoa concordata? Será que eu tenho essas características? As pessoas com essa personalidade de cordata, ela se resume em 2 frases. Eu farei o que você quiser, por favor, me ame. Gente, essa pessoa, ela tem dentro do coração dela um desejo forte, forte de agradar aos homens e não a Deus. Muitas vezes ela fura princípios bíblicos para poder agradar a pessoa do outro lado. Ela não se preocupa se ela está pecando, se ela está furando alguma ordenança que o Senhor mandou, desrespeitando, mas se ela sente que ela está agradando ao homem, ela está feliz, ela acha que ela está certa. Aí, quando essa pessoa que faz tudo isso, anda dessa forma, pensa dessa forma, quando a situação dela desanda, dá uma zebra, ela passa a ser uma pessoa com uma personalidade derrotista. E aí, a gente vai ver algo muito interessante. Eu comecei a preparar o estudo e eu falei, não, eu vou levar o livro, eu vou ler o que está no livro. Porque muitas vezes as pessoas podem achar que isso daqui é encomenda, porque mexe demais com a gente. O próprio pastor fala isso. Olha para você ver o que ela fala. Ninguém liga mais para mim. Ninguém me põe a par do que está acontecendo. Ninguém mais tem tempo para conversar comigo. Ninguém me visita mais. Ninguém vem orar por mim quando estou abatido ou doente. Ninguém gosta de mim. Quem convive com essa pessoa, cedo ou mais tarde vai ouvir essas queixas. E a luta interior dessa pessoa, ela quer saber se ela é querida. Simplesmente isso. Se ela é útil. Aí você vai tentar aconselhar a pessoa e ela fala assim, não adianta tentar mais. Já fracassei muitas vezes. Eu sou um fracassado mesmo. Eu não vou conseguir nada. Vou ser sempre assim. Não consigo viver mais assim. Não dá mais. Desisto. Ó Deus, por que o Senhor não dá um jeito em tudo isso? Essa pessoa, ela se rende a toda a parte derrotista da situação. E aí, ela se curva àquilo que o diabo quer fazer no coração dela. Realmente você é um fracassado. Não adianta tentar, não, você não vai conseguir. E ao invés dela estar fortalecida na palavra, buscando a palavra, se aperfeiçoando, como diz aqui em Efésios, que a gente amadureça chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ontem, eu tive o prazer de rever uma amiga, e a gente estava até conversando e rindo, uma amizade de 47 anos. Às vezes eu mando para o pastor Ivone mensagens que ela tem ministrado online, e a gente estava conversando, como é difícil. Denival ainda disse assim para ela, quando a gente está em lutas, a gente preenche no máximo 2 mãos de amigos, que você pode contar, que você pode falar, esse eu posso contar. Aí ela olhou para o Denival e falou assim, Denival, eu acho que eu não estou preenchendo uma mão. Porque na hora da luta, na hora do vale, na hora que você está sendo amassado, as pessoas,
fogem. Tem gente que acha que quando vê uma pessoa na tribulação, ela tem que fugir porque ela acha que aquilo é um contágio. Se ela ficar perto, ela vai pegar. Ela vai passar por luta também. E, na realidade, não é isso. Na realidade, Deus nos levantou para caminharmos com as pessoas, principalmente na hora do vale. Para que possamos nos ajoelhar, orar, buscar, e estarmos ali de mãos dadas com aquele irmão. E dizer para ele, eu estou aqui. Não desista. Porque a palavra de Deus fala que quando somos fracos, aí somos fortes. E a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós devemos ficar firmes, firmes. E essa pessoa, ela acaba dizendo, ninguém me ama. E aí a gente começa a ver o que a gente tem visto recentemente de uma forma, fico até triste de citar isso, mas é a verdade. A gente tem visto muitos cristãos numa depressão de ficar na cama. Essa irmã ainda estava comentando, ela passou por uma situação assim, extremamente forte, e ao ponto que ela ficou na cama, literalmente na cama. Ela falou, eu não tinha forças para me erguer, para levantar. E a gente aqui em oração, passando mensagens para ela, meu irmão ia lá, orava com ela. Foram 3 anos, 3 anos. E ela disse assim, que eu comentei com ela, que as palavras que ela tem ministrado online, que a gente tem acompanhado, elas têm sido profundas, elas têm sido edificantes, elas têm sido fortes. E ela me disse, Eliane, eu me senti nesses 3 anos na cama como uma uva para liberar azeite. Fui bem amassada. E agora o azeite está saindo. E eu falei, glória a Deus que você ficou na posição e não se entregou. Mas nós passamos por isso. E muitas vezes a gente deixa de procurar o pastor, de procurar um irmão mais próximo, para rasgar o nosso coração. Para que a gente possa, muitas vezes, ser confrontados, sermos ajudados. Se for necessário, um remédio para equilibrar, que ajuda muito. Eu e o Denival, a gente conversa muito, a gente fala assim que é impressionante. As pessoas, às vezes, procuram a gente, aí a gente começa a conversar, começa a escutar, e Deus tem usado muito Ele, principalmente, no Espírito, para chegar na raiz do problema. Mas quando Ele chega na raiz, a pessoa... Porque ela não quer ser tratada. E eu comentei com o pastor, tem muita gente dentro da igreja que está doente e está curtindo de estar doente. Ela não quer ser tratada. Está muito bom desse jeito, obrigada. Quanto mais drama eu puder passar, vai ser melhor. E Deus não quer isso para nós. Cristo morreu na cruz para tirar todas as nossas chagas, todas as nossas feridas. Que possamos estar com o coração abertos, para podermos ser tratados no Senhor. Da personalidade que a gente vê derrotista, nós temos uma pessoa muito importante dentro do Velho Testamento, que a própria estudo aqui demonstra. Vamos dar uma lida em Êxodo, capítulo 4, de 1 a 13. Moisés. Vamos lá ver o caráter de Moisés.
Êxodo 4, de 1 a 13. Moisés respondeu, isso o que é? Quando o Senhor chamou Moisés e falou, agora você vai enfrentar, né, o rei, o governador, para tirar o povo do Egito. E aí ele disse, e se não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? E ele disse, uma vara. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu e a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse, faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés, agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, diz o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda, se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você e nem ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falastes com teu servo. Eu não consigo me expressar, me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna um homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer pessoa. Quantas vezes o Senhor está falando conosco? Vai, pisa no mar, anda, e você fala, eu não consigo. Não, Senhor, eu não consigo. Eu sou um fracassado, eu não vou conseguir. Moisés passou por isso. E a gente, hoje, repete esse ciclo. Somos idênticos a Moisés. Quantas vezes o Espírito Santo fala? Isaías liga para Isabel. Ela precisa ouvir algo hoje. Ai, Senhor, será? Será? Ah, eu acho que não é não, Senhor, não é comigo não. Acho que o Senhor não está falando comigo não. Quantas vezes Deus tem falado conosco e a gente tem recuado? Essa personalidade nossa, derrotista, nos afasta muito, muito do Senhor. Por isso que sempre, sempre, sempre eu tenho dito, gente, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra. Ela será o nosso escudo na hora que vier o vendaval. Ela vai fazer você refletir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, mas a Bíblia fala que nada vai me faltar. Não vai mesmo, não vai faltar nem tribulação. Mas o Senhor é o nosso pastor. A terceira personalidade que a gente encontra é a competitiva. É muito engraçado.
Você chega para uma pessoa que tem essa personalidade, ela fala assim, ó, eu sou capaz de fazer isso melhor do que qualquer um. Isso daí, eu faria 1000 vezes melhor. Essas placas, mas se eu tivesse aqui, tinha ficado melhor. Alguém já ouviu algo assim? Jonathan e Peterson embaixo de um sol doloroso, organizando, colocando, para poder deixar não só bonito no aspecto físico nossa igreja, mas o som. Eu tenho certeza que isso está relacionado com o som que eles estão trabalhando. Mas não falta aquele para falar, mas que coisa esquisita é essa? Não gostei, não. Achei meio estranho. Tem resposta para tudo, é só você perguntar. Ele parece o Google, o senhor Google. Você toca, lança um assunto, eu sei, deixa eu falar, eu sei. Vou mostrar para você como se faz isso. Eu sou a pessoa mais indicada para fazer isso, não tem outra. Eu sou o cara, eu sou a pessoa. Ela tem um espírito completamente competitivo. Ela fala que tirar férias é perda de tempo. Se você vai contar algo para ela, eu acho que o irmão Figueiredo, que é bem sentimentalista, né, deve ouvir muito isso. Para com esse sentimentalismo. Para que isso? Seja forte. Não deixa transparecer suas fraquezas. Mas, por outro lado, essa pessoa, ela quer ouvir frases de aprovação, afirmação. Como? Viu como executo bem o meu trabalho? Nossa, é verdade. Seu trabalho é perfeito. É impecável. Já notou como tenho excelentes talentos e habilidades? Nossa, você é uma bênção no reino. Percebe como eu sou indispensável? Essas pessoas competitivas, elas se acham a única, a última bolacha do pacote, só que ela esquece que a última bolacha do pacote muitas vezes está quebradinha. Mas ela se acha. Você não vai elogiar o meu trabalho, não? Diga-me que sou perfeito e me fará feliz. Nunca me diga que me considera um fracasso. Ele está querendo dizer para a gente que ele não tem defeitos. Portanto, você não tem outra alternativa a não ser amá-lo. Você precisa de mim e do meu trabalho. Portanto, me ame. O pastor, muitas vezes, ministra aqui no domingo à noite, mal ele cumprimentou os irmãos ali na porta, errando, ou ele já tem mensagem no celular, ou ele chega em casa e já recebe uma ligação. Mas o Senhor tinha que pregar isso? Aonde que está a tua cabeça? Isso daí vai afastar o povo. O senhor não pode pregar dessa forma, não. Espera aí. Quem que é o ungido? A ovelha ou o pastor? Se o pastor está à frente e ele é ungido, ele está ouvindo quem para vir ministrar a palavra aqui? O Espírito Santo. E cabe a nós acatarmos, entendermos e aprendermos. E em cada palavra amadurecermos no Senhor. Nós precisamos estar refletindo qual é a personalidade que tem nos atacado demais da conta. Uma personalidade competitiva que a gente encontra está em Gênesis 27, que é Jacó.
se a gente lê a história toda de Jacó, a gente acha no capítulo 27, 28, 29 e 30. Jacó, ele é tão competitivo que ele rouba do irmão Esaú o direito à progenitura. Alguém lembra como que ele fez? Alguém se recorda o que ele fez? E aí ele foi obrigado a fugir para não ser morto, né? Porque ele tapeou o irmão. Então, se você ler a história, capítulo 27, 28, 29 e 30, que são 4 capítulos que a gente não vai ler aqui hoje por causa do tempo, mas eu convido os irmãos a refletirem em casa, nós vamos ver a consequência de Jacó quando foi competitivo com o irmão para roubar a bênção. Muitas vezes a pessoa é competitiva para roubar a nossa bênção. Só que ela se esquece que nosso Deus tem o controle na palma das mãos. Ela se esquece que ela pode achar que roubou a tua bênção. E você pode achar que Deus perdeu o controle da situação, mas não. Deus tem o controle na situação. E eu costumo falar que muitas vezes quando a gente está dentro de uma situação, a gente não viu ainda o ponto final. Espera. Espera para você ver o mundo girando e você ver como que essa pessoa vai ser cobrada. Assim como Jacó foi cobrado. Se você vê o que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, no dia do casamento, quem que ele recebeu? A irmã, a mais velha. Aí teve que trabalhar mais 7 anos. Então, tudo aquilo que ele fez, ele foi colhendo. Mas não foi num piscar de olhos, que muitas vezes a gente, eu falo a gente porque eu me sinto nessa posição. A gente quer ver a justiça de Deus acontecer num piscar de olhos. De tão indignado que a gente fica na situação que está passando. Mas o tempo nosso não é o tempo de Deus. Então, a gente tem que ficar atento a isso. As pessoas competitivas, elas têm umas características bem interessantes. Elas costumaram a pensar desde criança, eu tenho que me sair bem em tudo. Pai e mãe incutiu isso na cabecinha dele lá na infância. Você tem que vencer, você tem que ser bom, você tem. E aí ele se cobra, ele passa a ser competitivo. Só recebiam aprovação quando eram bem-sucedidas. Às vezes, pai e mãe quer ajudar, acha que está ajudando, né? Quando eu era pequena, que meu pai ainda era vivo, naquela época, né? Isabel capaz de ser desse tempo, pastor, a gente tinha um boletim que vinha por escrito as notas, né? Então, aí naquele boletim vinha lá, né, português, matemática, educação moral e cívica e tal, e vinha as notinhas lá. Então, o teto máximo era 10, e aí vinha lá 7, 8, se tirasse 5 já era com a caneta vermelha. De 5 para baixo era vermelho, né? E a minha mãe achou que ela ia colaborar comigo dizendo o seguinte: se você, naquela época não era real, mas eu vou fazer um exemplo como real. Se você tirar 10, você vai ganhar 10 reais. Se você tirar 8, 8 reais. Se você tirar 5, 5 reais. Então, você imagina o que eu fiz comigo. Eu tinha que tirar a nota máxima em tudo, para poder ser bem-sucedida. E isso me prejudicou muito lá na frente, porque no colégio eles faziam um quadro de honra do 1º, 2º e 3º lugar. Gente, quando eu não estava nesse quadro de honra no mês, eu sofria demais da conta.
Quando eu não vi o meu nome nos 3 primeiros lugares da sala, eu queria morrer. E eles faziam em destaque ainda. Isso foi saudável para mim? Não. Me trouxe algum benefício? Não. Então eu tive que ser tratada de acordo com a palavra de Deus para me mostrar que o meu DNA era único e que Deus esperava de mim aquilo que Ele tinha projetado e não que os homens tinham projetado para mim. Eu tinha, olha para você ver as características, tem muito medo de errar, gostam de elogios, não sabe recebê-los com naturalidade, seu senso de valor está baseado no que os outros vão pensar dela, precisam fazer um esforço mental para aceitar o fato de que os outros podem amá-lo, não sabem receber críticas. Você quer arrumar um inimigo, é você criticar uma pessoa competitiva. Mesmo na brincadeira, se você fizer, você ganha um inimigo. Estão constantemente na defensiva. Às vezes você fala, ela entende bem e sai brigando com você, você não sabe nem por que está levando bordoada. Tem dificuldade de serem espontâneas. Em qualquer situação, querem saber mais os regulamentos que as regem. Ao receber um presente, sentem-se constrangidas a retribuí-lo. Estão constantemente se esforçando para fazer alguma coisa que agrade. Tem muita dificuldade em controlar sua obsessão na tentativa de superar os outros. E tem muita dificuldade em cultivar relacionamentos profundos. Por quê? Uma vez eu estava conversando com uma amiga, até faz tempo que a gente não se vê. E as minhas meninas eram pequenas e a gente morava vizinho dela e era muito interessante. Quando ela tinha problema, teve um dia que era 3 horas da manhã, ela estava dentro da nossa casa, deitada lá na cama minha do Denival, chorando em prantos e a gente falando, explicando. Ela tinha saído de uma depressão, tinha ficado num quarto todo preto, fechado, não abria para nada. E um dia ela falou algo para mim que eu nunca mais esqueci. Eu posso ficar muito tempo sem te ver, mas sabe por que eu te amo? Porque você é a única que chega para mim e mostra que o meu nariz está sujo. Eu fiquei olhando assim para ela, ela falou, você é a única que consegue me colocar no espelho para que eu possa enxergar o tanto que eu tenho que crescer no Senhor. Você já pensou se reconhecer isso? É algo forte e duro. E eu tenho uma amiga que faz isso comigo. Às vezes eu comento algo esperando que ela me dê um retorno e ela me dá um retorno pesado, mostrando onde meu nariz está sujo. Mas glória a Deus que ela é assim. E por último, nós temos uma personalidade crítica. A pessoa ela é tão crítica que primeiro ela começa com cinismo. Viu? Seu desempenho é nota 10, mas você vai melhorar, né, bem? Nota 10 não entende nada, né? Porque ela está sendo cínica com você. Ah, tá. Tem certeza que você está com razão. Uhum. Você acha que ela está concordando que você está com razão? Sou eu que mando aqui. Você é um caso perdido. Você não tem jeito mesmo. Quantos pais falam isso para os filhos? Não imaginam a dureza que criam no coração das crianças. Você é um burro. Olha só a estupidez que você diz. Você não faz nada certo. Você sempre atrapalha tudo, né? A culpa é toda sua. Gente, a pessoa
crítica, na realidade, ela sabe que ela não é bem querida naquele lugar. E ela sente naquele lugar que não tem amor para ela. E ela sofre de uma forma forte com isso. E uma pessoa que a gente encontra na Bíblia, Judas. Vamos dar uma lida em João 12:4. João 12, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Olha como ele foi crítico com Jesus quando ele falou disso. Olha, sou tão bom, tão bom, tão bom. E ele era o que ia trair Jesus. No coração dele, ele já sabia que ele ia fazer isso. Quantas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor, o mesmo agente, que tem a personalidade cordato, competitivo, derrotista e crítico. São personalidades que confrontam os princípios bíblicos que Jesus quer para as nossas vidas. Que nós possamos refletir nesses 4 personalidades, uma mudança forte, buscando na palavra, no Senhor. Amém? Pastor? Não fica bravo comigo, não. Ele fica bravo comigo. Tá? Tá afiada? Mas antes de eu afiar, eu sou afiada. Irmãos, esse estudo é muito bom, né? Ele mexe muito com a gente, né? Toda vez que eu leio esse livro, eu gosto muito desse livro. Esse livro estava na época que eu conheci na editora Betânia, hoje ele está na editora da Jocum, se não me falha a memória, né, Eliane? Lá em Curitiba. E quando a gente acabar esse estudo, parece no meu coração, nós vamos começar um também muito bom, que com certeza vai ajudar muitos irmãos, é o Conflitos da Vida do Larry Coy, que com certeza vai mudar muito conceito que a gente tem trabalhado aí, a gente precisa mudar, né? Hoje estamos felizes, né? Com a visita da Heloísa. Vamos trazer a Heloísa aqui, Josué e Sheila. Vamos trazer a Elisa também, a Emily. Gostaria de convidar a Silvana e o irmão João também. Nessa família bonita que está nos visitando hoje. Certo, irmão Figueiredo? Vamos tirar foto e vamos colocar na nossa página hoje. Convido a vocês a virem aqui à frente. Foi muito engraçado quando eu fui lá visitá-los, eu e Ivone, né, Elisa? Desenhamos muito, não foi? Gostou dos desenhos do pastor? Muito obrigado. Né, Emily? E hoje a Heloísa está vindo, primeira vez na igreja, né? Que bom que vocês estão todos aqui. Né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. 3 meninas. Josué, se sinta abençoado. Vai estar 3 vezes na igreja. O pastor não entrou nenhuma. Eu tenho inveja disso, sabia? Eu tenho um monte de inveja quando eu vejo um pai com filha. Porque eu digo, meu Deus, ele vai entrar com a filha dele na igreja, eu não vou entrar. Eu não olho a noiva, eu olho o pai. É verdade, não olha a noiva. E tem um texto, dá para a gente projetar, Carlinha? Lucas 2, versículo 40, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso desejo. Eu posso pegá-lo? Ok. Lucas 2, 40. Acho que é isso mesmo. Esse é o nosso desejo como igreja. Lucas 2, desculpa. Olha como a nova versão transformadora coloca esse texto de uma maneira... Ô, Jonathan, desculpa. Desculpa, tio Jonathan. Desculpa, esqueci do tio Jonathan. Esperar você vir também. Desculpa, Jonathan. Não, Figueiredo vai tirar para nós.
Figueiredo vai tirar para nós hoje, pode ficar tranquilo. E olha como tem que ser, olha como Jesus crescia, né? E esse texto é muito bonito e nos diz o seguinte: com certeza, a nossa querida Heloísa vai crescer saudável, vai crescer forte, ela vai ser cheia de sabedoria e o favor de Deus vai estar sobre ela. Que ela aprenda a viver. Isso vai depender de tudo, Josué e Sheila, de vocês. De como vocês vão conduzir, né, as meninas no caminho do Senhor. Com certeza é uma responsabilidade muito grande, né, que a palavra de Deus nos coloca. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e seguir. Que Deus possa conceder isso a vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né, principalmente do bebê que chegou agora. Amém? Vamos orar pela Heloísa? Posso pegar? Ela não vai chorar não, né? Ah, que coisa linda. Oh, meu Deus. Olha. Vamos levantar, irmãos? Vamos orar? Deixa eu te mostrar o rostinho dela. Ela parece com a Sheila. Né? Por isso você é linda. Oh, meu Deus. A mãe Sheila tá bom, hein? Coisa linda, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente pega, né? A gente olha assim, meu Deus, olha o que Deus me deu, né? Não é verdade? Né? Pode olhar para o pastor, você é muito lindo, o pastor é lindo também, tá? Tá rindo! Então vamos orar, irmãos. Estenda sua mão aqui para frente, vamos orar pela vida, né, da Heloísa. Heloísa sem H, né? Sem H. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela vida da Heloísa, pela vida do Josué, da Sheila, das meninas também, ó Deus. Muito obrigado por essa família. E, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, que o Josué e a Sheila possam criar os seus filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, que haja sabedoria, que haja bondade, que haja principalmente o amor do Senhor dentro do lar do Josué e da Sheila. Ó Pai, os abençoe ricamente, ó Deus. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, que nós possamos também conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por essa família. Muito obrigado, ó Deus, pela vida das meninas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel na vida do Josué e da vida da Sheila também. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sheila, vou entregar para você. E a igreja tem um presente para vocês. E com certeza, o melhor presente é a palavra de Deus, né? Que vocês possam ler em casa, fazer o culto doméstico, certo, meninas? Fazer os desenhos que o pastor fez. Irmãos, foi tão engraçado, eu fui lá desenhar, né? Estava lá, a gente está fazendo uma visita, né? E essa menina é linda, eu fiquei apaixonado por ela, eu queria tanto minha filha. Espero que meus filhos estejam escutando isso. E quando nós chegamos lá, comecei a fazer um desenho, e ela disse para mim, pastor, mas eu fiz o desenho da Heloísa pequenininha, eu fiquei rindo, saí da sua casa rindo. Ela disse, pastor, mas ela está no chão, ela está enterrada. Não, minha filha, que eu não sei desenhar desse jeito. Né? Então, Josué, para você, como sacerdote lá, um presente da igreja, a nova versão transformadora, que realmente, né, você possa conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. E nós, né, Silvana e irmão João, estamos aqui para bajulá-los e estragá-los também de vez em quando, né? Que a gente faz isso mesmo, né? Experiência própria. Né? Não dá aí para a gente dar, né? É assim que funciona. Que Deus abençoe ricamente a família. Né? Amém? Vamos, né, irmãos? Tão lindo a família. E que Deus assim nos abençoe. Com certeza as fotos estarão aí na nossa página hoje e no nosso Facebook também, né? Irmãos, só lembrando, nós vamos ter algumas modificações no nosso culto. E praticamente nós vamos ter 3 cultos aos domingos. Primeiro, pelo culto da noite, está vindo muitas pessoas, nós vamos ter 3 cultos aos domingos, e a gente só vai fazer alguns reajustes aí, e com certeza no próximo mês aí de dezembro, está abrindo para nós vamos ter essas mudanças aí. Amém? E que Deus assim nos abençoe.